Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo de volta ao Papo de Vestibulando, o podcast para você que busca a aprovação no vestibular. Eu sou Matheus Ribeiro, sou aluno e colaborador do projeto Vestibulandos da Cidadania, e eu tô aqui hoje novamente com Ale Souza, que é professor voluntário de redação e atualidades e idealizador do projeto. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Matheus. A gente voltou aqui hoje para fazer o cast de redação, fazer aqui o nosso kit de sobrevivência para a redação do Enem. E antes de a gente começar, a gente tem um recado muito importante para dar para você que está ouvindo o cast. Você que tem interesse em estar na turma de 2020 da Associação Vestibulantes da Cidadania, a gente vai abrir inscrições agora no dia 15 de outubro. Então, você pode acessar a página Associação Vestibulantes da Cidadania no Facebook. Você encontra a gente lá e você pode curtir a página para saber quando que a gente vai soltar os procedimentos, né? A gente vai disponibilizar lá o link. Então, quem tem interesse aí em se preparar para as melhores universidades, mas não tem dinheiro de pagar um cursinho, não tem condição, não tem orientação, às vezes não tem esperança, às vezes não tem fé, não é? De que tem chance. Estuda com a gente, que lá a gente já viu muitas pessoas virem da escola pública, chegarem assim também desmotivados, às vezes achando que não é para eles, e hoje estão aí na USP, Unesp, Unicamp, né, passaram nas melhores aí, tem gente na Federal da Paraíba, no Rio Grande do Sul, fazendo engenharia lá na Federal do Pampa, alunos em diversas universidades, né, que vieram da escola pública, e estudando com a gente, chegaram lá, às vezes não é no primeiro ano, às vezes é no segundo, mas o importante é você começar, ter um planejamento, não é, e investir no seu futuro. Sim, e como incentivo para você que está ouvindo isso e quer conhecer o projeto, a gente também está lançando o concurso de redação. Exatamente, um concurso de redação de promoção à cidadania e divulgação das inscrições. Não é? Quem entrar lá no site a partir do dia 15 de outubro, né, vai estar lá esse concurso e que a gente pede aí para a pessoa responder a seguinte pergunta: qual a importância da Constituição Federal de 1988? Né, como caráter classificatório, uma mini dissertação, a gente vai pedir sobre esse tema, com base nessas dicas aí do Enem, que a gente está dando aqui nos podcasts também. Sim, então é um incentivo para você também que escute os podcasts, entenda como funciona a estrutura de uma redação dissertativa argumentativa, aprenda com o que está sendo proposto aqui, e a partir disso você faça o concurso de redação, que a gente incentiva também com o prêmio. Sim. Que seria o que, Ale? É uma Constituição interpretada, artigo por artigo, né, parágrafo por parágrafo, e mais R$300 em dinheiro. Então, o aluno, além de entender a nossa carta magna aí, porque não vai ser a lei seca que ele baixa na internet, vai ser algo explicado por professores de direito constitucional, não é como se ele estivesse aí cursando direito e quisesse compreender a Constituição. Então, essa Constituição interpretada, ela explica, né, o significado ali do texto jurídico, desvenda o juridiquês, né, e introduz na cidadania, né, porque sem conhecer a Constituição é muito difícil exercer a nossa cidadania. Né? Sim, então para você que está pensando em conhecer o projeto, quer participar da turma de 2020, gostou aqui dos podcasts, quer saber mais sobre isso, quer estar dentro dessa possibilidade de embarcar numa universidade, a gente está falando novamente. Curta lá a página Associação Vestibulantes da Cidadania e também visite o site para conhecer um pouquinho mais do projeto, para você saber do que se trata. E compartilhe com os amigos. Toda a galera aí que estiver no terceiro ano do ensino médio, né, agora em 2019, pode participar do concurso, e ele é focado para esse público, né? Terceiro ano, ensino médio, escolas públicas de Itaquaquecetuba, que é onde está a nossa associação lá, a sede, né? Então, assim, a gente busca fazer esse concurso para incentivar os estudos e também motivar, né, a galera a conhecer os seus direitos, os seus deveres, não é? A ser um cidadão mais responsável e que também saiba aí transitar nos diversos cenários, né? A gente viu aqui na redação, iniciando já o nosso tópico, né, no manual de redação do Enem, que muitas pessoas zeraram na redação porque na proposta de intervenção propuseram coisas inconstitucionais, né, que feriram a liberdade de crença, a liberdade de opinião, a liberdade de ir e vir, né, direitos fundamentais do cidadão que não podem ser violados porque ele crê diferente,
ou porque, enfim, cometeu pequenas violações, não podem gerar penas tão duras, né? E a Constituição lá no artigo 5º, que é o principal, assim, né, que a gente pode pensar dos direitos e garantias, dá uma noção de proporcionalidade da pena também, né? Certo. E bem, agora que você sabe tudo isso, a gente pode ir direto pro tema de hoje, né? Que linka muito bem com o que a gente estava falando até aqui, que é... Vamos aprofundar os comentários hoje sobre o manual de redação do Enem e dar umas dicas finais aí, complementando o último podcast, né? Que no último a gente falou das 5 competências. Então hoje seria a gente analisar um pouco mais essas competências e dar umas dicas finais aí para os alunos, né? Por exemplo, tem uma angústia sempre que os alunos têm: põe o título ou não põe o título na redação? Ah, sim, verdade. Então a ideia é a seguinte: tem redações, por exemplo, da FUVEST, que geralmente vai estar lá no enunciado: dê um título para a sua redação. Então, quando tiver no enunciado, é porque de fato você tem que dar um título. Agora, no Enem não existe isso nos enunciados. Então, o título ali é facultativo, você pode colocar ou não, né? Geralmente, tem gente que coloca, tem gente que não coloca. Tem redação nota 1000 com título e tem redação nota 1000 sem título, né? Sim, e a gente até aconselha para você que tem o costume de escrever como eu escrevo, de modo apertado, tome cuidado. Se você realmente quiser colocar o título, saiba que é uma linha que você vai usar sem o conteúdo programado para o texto. Você tá abrindo mão ali de uma ou duas linhas, que às vezes você põe o título, vamos pular uma linha, né, para não ficar muito grudado ali com o texto. Exato, né? Então fica algo que você vai ter que saber muito bem o tamanho que você vai usar. O tamanho delimitado daquela redação, né? Para quem tem muito o que dizer, atrapalha. E aí, por exemplo, continuando aí na nossa análise do Manual de Redação de 2017, por exemplo, a gente vê aqui na página 11, quais as razões para se atribuir nota 0 a uma redação. A redação receberá nota 0 se apresentar uma das características a seguir: fuga total ao tema, né, do tema no caso. Porque às vezes a redação é sobre, né, a gente falou da última manipulação de dados e tal, né? E daí a pessoa começa a falar de consumismo, né? Sim. Então fugiu totalmente do tema, né? Embora tivesse uma proximidade, não é disso que se trata. Exato, né? Não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Então existem os gêneros textuais, né? Fazer uma receita é diferente de fazer uma dissertação, um poema, um hino, um conto, né? Um romance. Cada texto ele tem como se fosse uma fórmula fixa, que são os gêneros. Então, quando a gente fala da dissertação argumentativa, ela tem aquela estrutura fixa que a gente tratou num primeiro podcast, né? Ou no podcast anterior, que é a questão da apresentação, a tese, né? Ou a introdução, aí depois o desenvolvimento, tópico frasal, desenvolvimento tópico frasal, a conclusão, retomando a tese, proposta de intervenção. Então essa é uma estrutura. Quando fala argumentativa, é porque não é para contar história, é para defender um ponto de vista que é a sua opinião, a tese, sem usar a primeira pessoa, né? Extensão do texto, né, de até 7 linhas, né? Se escrever muito pouco também elimina. Cópia integral de textos motivador da proposta de redação ou de textos motivadores apresentados no caderno de questões. Então, assim, se copiar os textos motivadores, eles são para motivar a sua autoria, né, da redação, e não para serem reproduzidos, ainda mais sem aspas ou copiados no seu próprio texto. Quando faz isso, a pessoa realmente... Sim, é algo que você inclusive fala em aula, que as pessoas muitas vezes citam dados que elas retiraram dos textos motivadores e da forma em que estão nos textos motivadores, né? Elas colocam, por exemplo, dados que se apresentam no texto motivador como uma fonte que claramente vai ser percebida, né, de uma forma muito, muito visível. Sim, é importante usar os textos motivadores para mostrar que você os leu, né? E de fato você vai debater aqueles textos também, né? Em algum aspecto é bom.
pescar ali algumas ideias interessantes para discutir. O que não pode é repetir ipsis literis, né? Literalmente o que está lá como se fossem suas próprias ideias, né? É até plágio, né? Sim. Às vezes pode, tem gente que usa entre aspas, né? Mas a gente sempre recomenda que se faça uma apropriação inteligente do texto motivador, né? O exemplo lá, sei lá, 70% da população desaprova o armamento, né, neste momento, segundo pesquisa aí do Datafolha, né, o crescimento do armamento da população. Então, vamos supor que existe esse número lá e o tema seja armar ou não a população, né, o porte de arma. E aí, como que eu utilizaria esse dado quando eu estivesse escrevendo a minha dissertação? Então, seria importante falar assim, não é possível, em meio a uma minoria de 30% apenas que apoia aumentar a quantidade de armas na sociedade, se expanda políticas de armamento da população. Então eu não reproduzo lá os 70% que estava lá, mas eu trabalho com esse dado, né? Mostrando que você realmente leu o que foi dito no texto motivador, né? Sim. E que você ainda se manteve no tema. Sim, se manteve no tema, dialogou com o texto motivador e se apropriou, né? Uma das marcas é a questão da marca de autoria, né? Bom, assinatura, nome, apelido, rubrica não devem estar, né, na folha. E, enfim, acho que esses são os dados mais importantes aí sobre o que faz zerar, né, na redação. Que são os direitos humanos, a gente falou no podcast anterior. E aí, só para avisar o aluno, né? A questão da letra, né? Tem que ser legível, é muito importante, né? Que se compreenda o que a pessoa escreveu ali. Aqui mesmo consta, ó, no manual de redação, na página 14, o título é elemento opcional na produção de sua redação e será considerado como linha escrita, porém o título não será avaliado em nenhum aspecto relacionado às competências da matriz de referência. Ou seja, é algo puramente estético. Só para, né, se você fizer questão. E aí, ó, na competência 1, né, em todas elas, né, a questão da modalidade escrita formal da língua e etc, né, a avaliação é sempre numa escala 0, 40, 80, 120, 160, 200 pontos. E se a gente observar, né, como que isso evolui, né? Esses 200 seriam para cada competência, né? Então... Cada competência, que daí a nota 1000 é tirar 200 nas 5 competências. Né? E aí como ele evolui? No 0, né, demonstra desconhecimento total. Né? No 40 pontos ali, né, a pessoa demonstra domínio precário, né? E nos 80 pontos já é domínio insuficiente. No 120, domínio mediano. Nos 160 pontos é um bom domínio. E nos 200 pontos é um excelente domínio. Então, se a gente observar todas as competências, né, elas têm essa gradação, né, de não atender completamente, né? Atender pouco, mais ou menos, atender muito bem ou atender de forma excelente. Né? Lembrando que a redação nota 1000, ela não é uma redação perfeita. Verdade, até porque o conceito de perfeição varia até mesmo de acordo com a visão do corretor. Não tem... É aquela coisa que você falou em aula. Já que não existe redação perfeita, a gente também tem que ser flexível o suficiente para saber o que pode ser considerado, o que poderia tirar ponto, né? Visto que erros ocorrerão. Sim, tem um drama, quando você fala assim, eu posso riscar quando eu errar, né? Isso é tranquilo, né? Você errou, faz um risco e continua, não tem problema. Né? Uma coisa importante destacar aqui do manual, por exemplo, ó, na página 20, fala assim, né? Tese tem as definições. A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. Argumentos, a definição de argumentos no manual, é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê, né, em relação à tese defendida. Por isso que naquele podcast que a gente fala do projeto de texto, aí orienta a pessoa, depois de fazer a leitura, né, tem o brainstorming, o aluno ele
formulou a sua opinião, né? Ele tem já a tese dele. Então ele pergunta, por que eu tenho essa opinião? E aí uma justificativa, um argumento. Outra justificativa, outro argumento. Ele só precisa selecionar quais são os melhores argumentos que eu tenho para defender esta tese que eu vou sustentar na minha dissertação argumentativa. Uhum. E aí, o próprio manual, ele diz assim, utilizar estratégias argumentativas para expor o problema discutido no texto e detalhar os argumentos utilizados. Essa coisa do detalhamento é muito importante e o aluno muitas vezes esquece no desenvolvimento, né? Ele acha que porque colocou ali o tópico frasão que resume o argumento já é suficiente. Ou às vezes acrescenta assim algo mais complementar, mas não detalha. Sim, ele acaba colocando algo tipo... Coloca um tópico frasal que até dá uma introdução boa à abordagem que ele daria para aquele argumento, mas depois ele deixa aquilo solto e vai para outra parte. Sim, e aí acaba esquecendo dessas estratégias argumentativas que o manual muito bem indica aqui, na página 20. A gente está falando do manual de redação do Enem de 2017, e comentando, né? Aí diz assim, são recursos para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. Exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. É algo muito importante para embasar um argumento realmente. Qualquer tipo de informação desse tipo, ela fortalece aquilo que foi dito. Não, assim, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo lembrar de um pensador para citar na minha redação, é muito difícil. Mas aí você veja, tem aqui, alusões históricas. Alusões são referências, não precisam ser muito detalhadas. Sim. Não é? A gente pode citar aí, os períodos de unificação da Itália e da Alemanha, ali mais ou menos 1870, né, se não me engano, e Bismarck, não é? Foram os últimos países da Europa a se tornar nações, e eles unificaram várias regiões, né, que hoje a gente considera a Itália, a Alemanha. Só que assim, a gente cita isso, por exemplo, para falar da União Europeia, né? Então aí a União Europeia hoje ela já representa uma fragmentação bem maior, não é? Dessas nações. Então isso para mostrar um movimento no mundo de aglutinação e de atenuação das nacionalidades. No entanto, agora no século XXI, a gente vê um movimento reverso, né, de aprofundamento da nacionalidade, e o Brexit, né, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, com uma tendência reversa. Então veja, não estou aqui citando nenhum especialista, estou falando de fatos que qualquer um pode ver no jornal, pode ver nos livros de história. Exato. Né? Você vai ter estudado isso em algum momento. A gente não precisa explicar aqui exatamente como foi esse processo de unificação da Itália e da Alemanha. É bom você saber para a matéria de história. Mas para a redação, basta você fazer a referência para fortalecer o seu argumento e mostrar que o que você... né, se ele tem a ver com a sua tese, né? Sim. Se a gente estivesse defendendo uma tese aqui sobre a importância de fortalecer os blocos econômicos e a unificação entre os povos no mundo para uma época de prosperidade em que se invista mais em alimentos, saúde, né, em lazer, cultura, do que em guerra, por exemplo, né, que se gasta bilhões e bilhões, né, as grandes potências gastam com guerra. E a pessoa também pode muito bem usar, caso ela não lembre de nenhum pensador, alguém realmente especializado na área, ela pode usar um artista que tratou desse tema, por exemplo, né? Algum artista famoso e conhecido que tenha uma obra relevante sobre aquele tema e que tenha causado repercussão mundial. É algo que, dependendo do contexto em que ela usa, realmente possa agregar muito ao tema dela como repertório e arcabouço teórico para aquilo, né? Sim, e aí, por exemplo, nessa competência número 2, né, que fala da argumentação, é interessante notar, né? Se atribui nota 0 ao não atendimento à estrutura dissertativo argumentativo.
argumentativa, a redação é anulada. Se atribui 40 pontos a quem apresenta o assunto tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Então não acertou muito bem o gênero e apresentou o assunto, mas apenas tangenciou. Tocou no tema lateralmente. E é a diferença de assunto para tema aqui marcada no manual, né? O assunto mais genérico, o tema mais específico. É importante que o aluno foque no tema. 80 pontos, desenvolve o tema. Aqui já não está mais falando de assunto. Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos de textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. Já está mais delimitado, né? Se aproximou, mas ainda não chegou. 120 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Nesse caso aqui, a argumentação previsível é aquilo que você comentou no outro podcast, do senso comum e... senso crítico, né? E senso crítico. É algo que... realmente, é muito importante saber disso, ter isso em mente. Quando o corretor vai corrigir a sua redação, ele provavelmente já corrigiu muitas redações com o mesmo tipo de argumentação. Ele tem a noção do que é senso comum a partir daquele tema. Se tem alguém que tem, é ele. Exato, né? Se tem alguém que já leu... que já viu o mesmo argumento inúmeras vezes... é esse cara. Então, é importante que a gente também saiba surpreender ele com argumentos que se diferenciem daquilo que ele já leu 40 vezes no mesmo dia. E aí também, assim, é lógico, como sobrevivência, você falar o fácil... você tirar a nota mínima ali, você passa, né? Dependendo de como você foi no restante da prova, do curso que você quer fazer, tirar uma nota média na redação, 500 pontos, 600 pontos, já vai atender o seu objetivo, dependendo. Mas é lógico, quanto a nota melhor for a nota, mais possibilidades você tem. E para melhorar essa nota, é fundamental surpreender positivamente o avaliador. Exato, com uma argumentação que demonstre o senso crítico desenvolvido a partir do seu ano de estudos, né? A partir das atualidades que foram vistas, a partir de fatos históricos e tudo mais, que demonstrem um ponto de vista defensável, realmente. Né? E aí, quando é a classificação com 160 pontos, o manual diz assim, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Então é importante fazer um texto consistente. E por fim, 200 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Então, assim, compreender a estrutura é decisivo para essa competência, mas também, assim, saber utilizar conhecimento de diversas áreas. Sim. Por isso que eu citei aqui algo de história, mas você pode citar de geografia, de literatura, né, de física, química, do direito, da economia, né, das atualidades. Então, se demonstrar que você tem um repertório sociocultural produtivo. E esse é só um exemplo aí de como uma das competências foi avaliada, né, no manual. E aí, quando a gente chega ali na página 32, né, do manual, vai ter aqui, né, na página 30 a redação do Enem de 2016, né, que falou sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. E aí, a partir da página 31, começam as redações nota 1000. Então, assim, vou ler só uma redação aqui. A primeira que aparece é do Vinícius Oliveira de Lima. Né, o ano que vem eu espero que os nossos alunos aí, quem está ouvindo o podcast, possa ter uma redação nota 1000 no manual de redação de 2020, não é? Do INEP. Aqui a gente fala assim, eu ouvi o podcast lá e consegui tirar a nota 1000, aí você manda os comentários para nós que vai ser muito gratificante, né? Inclusive sobre tudo que a gente está fazendo aqui, se está sendo útil para você, não é? Se está te ajudando. E aí essa redação aqui do Vinícius, ele fala o seguinte, sobre o tema dos caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil. Aí ele fala assim, começa assim, primeira redação nota 1000 do manual de 2017. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Ponto. Eu preciso fazer um comentário aqui.
Aquilo que a gente tinha falado de senso crítico, dá pra perceber que nesse primeiro período da redação dele, um redator já olharia com outros olhos. Ele já diferenciou muito do senso comum no primeiro período da redação. Isso é o que a gente falou. Ele continua ainda o primeiro parágrafo, aí põe um ponto, né, apresentou, aí continua o primeiro parágrafo. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Acabou o primeiro parágrafo da introdução. E aí você veja, usou as palavras-chave, né? Parece que combater a intolerância religiosa, né? E opina. Qual é a opinião? Tem que se impor esse caminho, apesar de a Constituição Federal, né, ela garantir a liberdade de crença. Então parte de um pressuposto, aí demonstra um repertório sociocultural produtivo. Né? Alguém conhece a Constituição, mas sabe que ela não está sendo cumprida nesse aspecto. Né? E defende essa tese. Né? Que deve se impor o cumprimento desse direito fundamental, né? Da liberdade de crença. E aí começa o segundo parágrafo. Em primeiro plano, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial, como disserta Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala. Ponto. Tópico frasal do primeiro argumento, segundo parágrafo. Aí citou Casa Grande e Senzala. Continua nesse parágrafo ainda. O autor ensina que a realidade do Brasil até o século XIX estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas, porque os negros lhes deram aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. E aí, ponto, vai continuar, um terceiro período ainda no segundo parágrafo. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Então o tema é combater a intolerância religiosa, olha como termina, a fim de que se combata a intolerância de crença. Então retoma a tese, o tema, acrescentou aí o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que é uma obra clássica, então demonstrou ter um repertório, né? Aí começa o terceiro parágrafo. De outra parte, ó a conexão com o anterior. Né? Não teria sentido começar a redação de outra parte. Os conectivos, né? Os conectivos, né? Para fazer a coesão do texto, fazer a amarração linguística que a gente falou no podcast anterior. De outra parte, o sociólogo Zygmunt Bauman, o Bauman tem sido sempre citado, né? Muito famoso, defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade, e, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Ponto. Tópico frasal do segundo argumento, terceiro parágrafo. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Ponto. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Zygmunt Bauman. O individualismo. Então aí agora o segundo argumento, baseado no Bauman, cita o multiculturalismo, né, a pós-modernidade, assuntos que se vê em filosofia, sociologia, né, nas aulas ao longo do ano. E aí, na conclusão, urge, portanto, começa assim. Então a marca conclusiva, aí, o portanto, né, colocou entre duas vírgulas. Urge quer dizer é urgente, necessário. Urge, portanto, que indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Mitigar, diminuir. Né, demonstrou aí vocabulário diversificado também. E aí, conclui, cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro por meio de debates nas mídias sociais capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Então, aquela fórmula quem, o que, como. Aqui, quem? Os cidadãos. O que? Repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro. Como? Por meio de debates nas mídias sociais capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. E aí continua. Ao Ministério Público, quem, por sua vez, compete o quê?
promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas, ofensivas à diversidade de crença, né? E o como aqui seria a ação judicial, né? Promover ações. Ação judicial. Assim, observada a ação conjunta entre população e poder público ao fechamento, alçará o país à verdadeira posição de Estado democrático de direito, retomando a Constituição. Então acabou a redação aqui, depois tem a avaliação, mas assim, já deu para perceber que tudo que a gente tem falado, não é, tá contida nessa redação nota 1000 aqui, a primeira que a gente citou de exemplo. E foi usado com maestria pelo... Como é o nome do rapaz mesmo? É o Vinícius Oliveira de Lima. Isso. Bem, gente, a gente fica por aqui nesse episódio. A gente lembra a você que está ouvindo que a gente tem o concurso de redação e as inscrições que estarão abertas a partir do dia 15 agora. Dia 15 de outubro de 2019. Vamos lá, minha gente. Corre lá na página do Facebook, Associação Vestibulandos da Cidadania. Corre lá porque, realmente, se você quer estar numa universidade pública a partir de aqui, corre lá e vê como é que você consegue se inscrever no processo seletivo para as vagas de 2020, ok? E é um curso gratuito, feito com muito amor aí e dedicação pelos nossos professores voluntários, alguns que já foram alunos e hoje dão aula lá, para levar a galera para a universidade, porque a gente acredita que a educação transforma a vida das pessoas, de sua família, amplia a dignidade e a cidadania. Então por isso que a gente está fazendo isso, mesmo com parcos recursos, né, que a gente às vezes tira do próprio bolso aí, para tentar incentivar a educação, porque a gente crê que a educação muda a vida e transforma o país. A gente agradece novamente a você que ouviu até aqui e até a próxima.